Bom, pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui então hoje para tirar dúvidas sobre alguns dos conteúdos que a gente tem visto. E nesse primeiro bloco aqui eu vou tirar algumas dúvidas sobre o curso dos transtornos mentais. Depois, se vocês quiserem, a gente pode falar mais. Então, a primeira dúvida que eu recebi aqui foi o seguinte: aparentemente, há transtornos que podem terminar. E falou sobre depressão, né, como um dos exemplos, mas sei de gente que toma medicação antidepressiva a vida toda. Como que pode isso? Então, tá certíssimo, tá? Tem transtornos, tem mentais que eles podem terminar. E a depressão, o transtorno depressivo maior, é um exemplo desses aí. Tá? Até essa parte está certíssimo. O que, que acontece que tem gente que toma medicação antidepressiva a vida toda? Tem dois pontos importantes. Um, que os antidepressivos, esse nome que a gente popularmente dá para essa classe de medicações, não é o melhor nome de todos, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que considerar aqui. Por que, que ele não é o melhor termo, o melhor nome para isso? Porque, na verdade, eles são usados não só para antidepressivos, tá? Existem outras classes de medicações que também, que também vão usar essas mesmas medicações. Então, a gente tem aqui um primeiro aspecto que é bem importante. Para além disso, como na aula também vocês puderam acompanhar, quem tem um transtorno depressivo uma vez na vida, isso aumenta o risco para a pessoa ter novamente no futuro, né? Ter o que a gente chama lá de reincidência, recorrência. E essa recorrência, ela, infelizmente, um fator de risco aumentado para tu ter um segundo transtorno depressivo maior é tu ter tido um primeiro, tá? Entre vários riscos, esse é um deles. E, em geral, à medida que a pessoa vai tendo episódios depressivos, né, o transtorno depressivo ele tem esses episódios, eles vão ficando mais recorrentes, mais graves e mais resistentes à medicação. E então tem gente que mesmo tendo depressão várias e várias vezes vai ter que tomar a medicação porque, na verdade, não é que ela está sempre deprimida, mas é justamente para tentar regular um pouco da química da pessoa, para tentar estabilizar ela um pouco, já que ela tem esse risco aumentado. Para além disso, como eu falei, esse nome antidepressivos ele é um nome popular e ele não é dos melhores. Por quê? Porque existem vários outros transtornos mentais que eles também são tratados com sucesso com os antidepressivos. Um bom exemplo são os transtornos de ansiedade. Então, também tem gente que vai usar a medicação em função de ter uma outra condição que não é a depressão. Mais ainda do que isso, um terceiro motivo é que uma medicação ela não trata, ela não é que nem a gente algumas outras medicações que a gente tem para outras doenças, que elas são utilizadas para tratar e curar aquilo necessariamente. Ela mexe em um aspecto neuroquímico que tem uma influência sobre os sintomas, mas às vezes a pessoa vai ter essa desregulação química que vai influenciar o humor dela, ficar mais deprimido, ou que vai influenciar algum outro aspecto do comportamento e das emoções dela, e ela não fecha critérios para um transtorno, mas ela possui aquela característica no temperamento, na personalidade dela. E a medicação ela pode eventualmente ajudar. Tá? Então, sim, o transtorno depressivo maior é esperado que ele termine. Tá? Ele vai ter um tempo, ele vem e ele termina. Claro, infelizmente, a gente sabe de vários casos que ele termina de forma trágica. Isso pode acontecer. Tá? A gente não pode ignorar que isso aconteça. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que... É importante saber que, uma vez que tu tem um episódio, tu pode ter outros, e à medida que isso vai ficando recorrente, é importante... Muitos médicos e até psicólogos acabam preferindo que, olha, vamos manter essa pessoa, né? O psicólogo conversa com médicos, quem sabe a manutenção da medicação, mesmo que em doses menores, seja importante manter para que ela possa evitar ter novos quadros ou, se tiver, eles serem é, um pouco mais brandos, né? E ainda tem o uso dos antidepressivos para outras condições que não são necessariamente a depressão. Tá? Então, vou compartilhar de novo aqui a tela para vocês. Vou seguir para a próxima dúvida que eu já recebi aqui. Existem transtornos que nunca vão ter cura?
Sim, vão ter vários transtornos mentais que, infelizmente, eles não vão ter cura, tá? A pessoa vai ter eles para o resto da vida. Isso quer dizer que ela vai ficar sintomática o resto da vida? Não, não quer dizer que ela vai ficar sintomática o resto da vida. Como assim? A pessoa ela pode não necessariamente apresentar a sintomatologia, né, para o resto da vida, como é o caso lá do transtorno bipolar. O transtorno bipolar ele é caracterizado por episódios, tá, de desregulação do humor, sendo que é importante no transtorno bipolar ter pelo menos um episódio de humor elevado, mania, hipomania. E dentro desse contexto, o, o, quando a gente fala do transtorno bipolar e tal, ele vai apresentar ao longo do desenvolvimento, vai ter vários momentos que a pessoa vai estar em eutimia, que é sem ter nem episódio depressivo, nem episódio maníaco ou hipomaníaco. E nessa linha, ela continua tendo transtorno bipolar, mas ela não vai estar apresentando sintomas. Ela vai ter que continuar fazendo uso da medicação, ela vai ter que continuar se cuidando, mas ela não vai ter sintomas naquele momento. Mas cura, nesse caso, não necessariamente ela tem, tá? É importante a gente saber disso, e vão ter transtornos que não têm cura, né? Os transtornos, tanto os do neurodesenvolvimento quanto esses que são sindrômicos, que a pessoa começa a ter a sintomatologia e tem para sempre, não vão ter cura. O caso também dos transtornos como os transtornos por uso de substâncias, é comum também, a gente também fala disso, vários dos transtornos psicóticos, em especial a esquizofrenia, então vão ter transtornos que nunca vão ter cura, mesmo que a pessoa ela não tenha sintomatologia, ela pode ficar estável. Tá? Como vocês viram na aula, né, no videozinho da aula, eu falei, olha, é equivalente como se fosse um HIV. Tá? Uma vez que a pessoa tem, ela vai ter para sempre. Ela pode não ficar manifestando sintomas da doença o tempo todo, mas ela vai ter para sempre, ou também como é o caso da diabetes, né, que aí se assemelha mais com os transtornos do neurodesenvolvimento, que a pessoa vai começar a ter eles no começo da vida e vai ter eles para sempre. Pode ser, principalmente os do neurodesenvolvimento, depois eu vou falar mais, que eles ficam com sintomas mais brandos ao longo do desenvolvimento, mas a pessoa vai ter, em tese, vai ter para sempre sim. Tá? Para a próxima aqui. Se fala de resposta, de remissão, em remissão parcial, e remissão sustentada e remissão completa. Tem todos esses termos, e de fato a gente tem todos esses termos. E também ainda a gente fala de cura, né? Quais são as diferenças entre todas essas coisas? Vou começar com a cura, tá? Cura não é um termo que a gente usa dentro da psicopatologia. Tá? Quando o transtorno ele desaparece e a gente não tem mais, a gente chama de remissão completa. Remissão completa eu tinha critérios diagnósticos e sintomas que fechei uma vez e hoje eu já não fecho eles. Cada transtorno mental ele tem critérios para estabelecer o que é a remissão completa. Então, existem transtornos que tu precisa ficar sem apresentar nenhum sintoma, né? Sem fechar critérios por 6 meses, outros 2 meses, outros são 1 ano. Então, depende muito dos critérios para cada um dos transtornos. Tá? Esse é o primeiro aspecto daquilo que é remissão completa, que é o mais perto do que a gente fala de cura. E uma vez que tu tem remissão completa, tá? A gente nem diz que a pessoa tem aquele diagnóstico. Então, vamos supor que eu tive depressão no passado. E hoje fiz tratamento, estou bem, não fecho mais critério nenhum para depressão. Na verdade, hoje eu não tenho diagnóstico nenhum, tá? Em termos de transtornos mentais. Ele está em branco. Se alguém me entrevistar, me avaliar, vai dizer, olha, tu teve depressão na tua vida. Sim, tive depressão na minha vida e o meu episódio ele teve remissão completa. Tá? Isso é remissão completa, que é o mais perto da cura. Existe também a remissão sustentada. Existem aqueles transtornos que a gente, como a gente já falou, nunca vão ir embora. A pessoa sempre vai ficar com eles, tá? Como é o caso do transtorno por uso de substâncias, os transtornos psicóticos. Né? Então, o bipolar é a mesma coisa. Então, quando a gente fala de remissão sustentada, é o termo principalmente que a gente vai usar nos transtornos por uso de substâncias,
quando a pessoa ela não fecha mais os critérios, ou seja, eu estou em abstinência, tá? Bebia álcool e não bebo mais, estou em abstinência. A partir de um mês de abstinência, a gente começa a dizer que a pessoa está em remissão parcial, no caso, que ainda não é sustentada. E se ela fica 6 meses ou mais, ela está em remissão sustentada. Remissão sustentada é o sinônimo para essa estabilidade, tá? Que a gente vai utilizar. Ainda existe o termo remissão parcial. O que é a remissão parcial? A remissão parcial é quando eu já não fecho mais parte dos critérios diagnósticos. Isso já faz um tempo, mas eu ainda não preencho os critérios para remissão sustentada ou para remissão completa. É um meio do caminho, tá? Mas já não fecha mais critérios há um tempo significativo, e aí também cada transtorno vai ter a sua especificidade. E, finalmente, existe ainda o que a gente chama de resposta. Resposta é quando eu tenho um transtorno e começo a fazer um tratamento, ou tomar uma medicação, ou o tempo vai passando. E os meus sintomas, eles aliviam, tá? Mas eles não desaparecem. Ou seja, eu continuo fechando critérios, mas eu tive uma resposta. Aparentemente, eu estou reagindo àquilo. Eu estou reagindo seja ao tempo, ao tratamento. A gente costuma dizer que resposta é quando a gente tem uma redução na sintomatologia, mas ainda estamos com critérios sendo preenchidos. Tá? Isso é a resposta. Ok? Então, aqui, essas são as diferenças. Remissão é quando para de fechar critérios, parcial é quando é por um tempo ainda instável, sustentada se aplica naqueles transtornos que a pessoa vai ter para sempre o transtorno, mas ela está sem sintomas, a gente chama de remissão sustentada, e remissão completa é quando desapareceu e já não vai mais fechar critérios para a doença. E resposta é quando tem uma redução da sintomatologia. E sobre dúvidas do curso dos transtornos mentais, que eu já recebi, eram essas. Mas, se vocês quiserem fazer mais, podem tanto... Agora eu vou abrir aqui para quem quiser perguntar, ou ainda, se quiserem depois, pensando, refletindo, estudando, lendo um pouco mais, se surgir alguma dúvida, vocês sabem, sempre podem me escrever, fiquem à vontade. Tá bom?